Você com certeza já viu uma novela que começou meio fraca, mas que foi te conquistando aos poucos e terminou ótima. Agora, o que dizer quando uma trama começa cheia de promessas, tudo parece muito bem pensado e de repente você sente que a coisa decai demais. Foi exatamente isso que aconteceu com a nova versão de Os Ricos Também Choram, a atração do momento no streaming Globoplay. Afinal de contas, por que esse remake degringolou? Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E antes da gente chorar por causa dos ricos, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Ainda o YouTube pode te dar aquele aviso amigo quando surge novidade por aqui. Para isso, basta clicar neste sino. Esse é um jeito bem simples de ajudar a nossa comunidade a crescer. Não faz muito eu estava mega empolgado falando da nova versão de Os Ricos Também Choram. Essa produção de 2022 de Carlos Bardassano é protagonizada por Cláudia Martim e Sebastián Rulli e chegou ao Brasil através do Globoplay, o streaming da Rede Globo. Essa novela fez parte do projeto Fábrica de Sueños, que consiste em novas versões dos grandes clássicos da Televisa em formatos mais curtos, em teoria como se fossem séries. Diferente, por exemplo, da nova versão da Usurpadora, que tinha somente 25 capítulos, o remake dos Ricos chegou mais encorpado e teve duração de 60 capítulos. Porém, sinto que a duração teve tudo a ver com o resultado irregular que a trama teve. E eu digo irregular porque, no geral, eu diria que eu aprovei esse remake, mas teve graves problemas de estrutura e é sobre eles que eu quero falar hoje. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas existem novelas que precisam de mais capítulos, e Os Ricos Também Choram, com certeza é uma delas. Atualmente na Televisa é muito raro uma novela fugir da duração planejada. Isso tem a ver com orçamentos, contratos de atores e outras questões. Ou seja, desde o início, Esther Feldman e Rosa Salazar, escritoras responsáveis por essa adaptação, sabiam que o projeto teria 60 capítulos, mas do jeito que a gente acompanha, parece que elas estavam desenvolvendo a história numa boa e avisaram do dia pra noite que tinham que correr com a trama para terminar em 3 semanas. É justamente na passagem de tempo que separa a primeira e a segunda etapa da novela que eu senti os problemas mais graves deste projeto. Vou comentar rapidamente as caracterizações preguiçosas. Afinal de contas, se passaram 18 anos entre uma etapa e outra e os visuais dos personagens praticamente não mudaram. A Soraya então nem se fala, passa mais de uma década na cadeia e segue super jovem. Pois bem, eu senti que a novela de fato começa a apresentar alguns problemas um pouco antes dessa passagem de tempo, mas esta passagem de tempo foi justamente o motivo desses problemas se apresentarem. Eu vou dar um exemplo. Olha que ideia legal era que a Mariana se descobrisse irmã da Soraya Montenegro. Olha o quanto isso ia poder render. Mas na prática não teve muita função para a trama. Nem ao menos pela questão da Mariana se descobrir uma herdeira. Pois quando tudo vem à tona, a Mariana até já está rica. O Vitor Gonzalez interpretava o Leon, um executivo que estava em todos os lugares, armava planos para roubar a empresa e sempre se saía bem. Eu fiz um programa recentemente sobre vilões invencíveis e esse era um que eu também deveria ter colocado. Só que daí a Soraya mata o Leon de uma forma muito amadora. Parece que eles viram que não daria para Soraya elaborar muito a forma de esconder esse crime, porque ela precisava ir presa para a história ter um salto temporal. Mas sabe, a Soraya não cometeria um crime assim de uma forma tão amadora. A coisa é tão atropelada
que a polícia chega na casa da vilã bem no momento em que se descobria a relação de parentesco entre ela e a Mariana. Ou seja, tudo ao mesmo tempo e super corrido. Dessa vez, uma outra ideia bacana que não teve o impacto desejado. A Mariana não fica louca e entrega o filho para uma desconhecida, tal qual a gente viu em Maria do Bairro. Agora tudo acontece em meio a um plano da Soraya, que se aproveita de uma distração da mocinha para roubar o filho dela. Ok, foram tantas conveniências do roteiro ali que ajudaram o plano da malvada a dar certo, mas eu vou perdoar esse detalhe. Mas o público mal tem tempo de sofrer junto com a protagonista pela perda desse filho, porque pouquíssimos capítulos depois, os anos já se passaram. E a Mariana imediatamente reencontra o Betito, agora vivido pelo ator Andrés Baida. Claro, a gente ficou sabendo que durante os anos que se passaram, a Mariana sofreu muito pela suposta morte ou desaparecimento do filho. Mas é tudo tão rápido que nem deu tempo para sentir tanto assim a dor da heroína. E justamente por não ter visto tanto dessa angústia, que nem dá para comemorar quando ela encontra o rapaz, porque ficou parecendo super fácil. Em relação ao que aconteceu nas outras versões, juro que nem me incomodei por não ter sido fiel a Maria do Bairro ou a versão com a Verônica Castro. Digo mais, acho que não apenas na segunda fase, mas na novela em geral, a adaptação se sobressaiu mais quando fugiu da trama original. Mas faltou tempo pra gente se importar com aqueles personagens. A gente não viu o Betito tendo uma aproximação com a verdadeira mãe aos poucos. Não havia tempo para isso. Eu digo mais, a gente mal percebe traços da personalidade desse personagem. Nisso, nem sentimos o impacto da revelação para o jovem sobre a verdadeira família. Não deu nem para absorver qualquer emoção nesse reencontro. Em mais uma sequência atropelada, o Betito perde a mãe adotiva e é sequestrado no mesmíssimo momento. Gente, eu nunca pensei que eu ia reclamar de agilidade, mas nesse caso, tudo ser tão rápido só prejudicou o principal. Os ricos também choram, pecou na falta de emoção. Logo que passaram os anos, a gente viu a Soraya saindo da prisão e começando a agir para uma vingança. Mas até nisso, tudo foi muito fácil. Tem uma cena que eu achei absurda. Ela joga a Roberta, que seria o equivalente a Alicia, no meio da rua para ela ser atropelada pelo Betito. Tudo era um plano para fazer o jovem assinar uns documentos que fariam a malvada conseguir ações na empresa Salvaterra. Nossa, uma ação, ao acaso, saiu exatamente como a Soraya quis. As conveniências do roteiro sempre ajudam essa vilã, né? Detalhe, o Betito acabava de saber que essa era a real identidade dele. Em que momento ele trocou os documentos para já sair assinando supostas procurações? O cálculo de física que a Soraya fez para empurrar a menina direto na moto do rapaz também foi algo impressionante. Vamos falar nas outras tramas. O casal Santiago e Britney, vivido por Diego Klein e Lorena Grenell-Wicks, era uma gracinha na primeira fase. A trama era super batida, com direito até a noivo chantagista para separar o casal. Mas a química deles fazia a gente passar por cima desses detalhes. Mas não sabiam bem o que fazer com eles na segunda etapa. Trazem de volta uma ex do Santiago. Pra nada. Porque nem para balançar o relacionamento deles, essa personagem serviu. Ainda assim, no contexto geral da novela, com certeza diria que foi uma das tramas que funcionou. O Diego Klein, inclusive, até já está protagonizando uma novela nesse momento, graças ao desempenho dele nos Ricos. Agora, o que dizer dos personagens da empresa? Sempre presentes, sempre relevantes. Minto, eu até salvo a trama da Guadalupe, vivida pela Mimi Morales. Embora eu achei
que o que era para ser uma trama leve de repente virou uma tragédia com direito a doença degenerativa. Mas de resto, muito ator para pouca função. Digo mais, alguns plots foram levantados ao longo dos capítulos, mas ficou claro que eles não cabiam numa novela tão curtinha. Mas e no geral, Os Ricos Também Choram foi boa? Olha, eu diria que sim. A produção foi deslumbrante e tivemos várias atuações corretas. Quero inclusive comentar sobre algumas delas. Cláudia Martim se defendeu lindamente com a mocinha Mariana. Soube ser uma doce Cinderela sem cair na chatice. Na segunda etapa, embora ela realmente estivesse jovem para uma senhora de meia idade, soube entregar o que o papel pedia. Eu gostei do Sebastian Rulli, embora o personagem tivesse algumas falhas na construção dele que não eram culpa do ator, e sim da trama. Muito importante, vi química entre o casal principal. Uma das que mais despertou polêmica foi Fabiola Guajardo, escalada para viver a icônica Soraya Montenegro. Eu senti que a atriz soube fazer a versão dela para o papel, indo por um caminho totalmente diferente da Itati Cantoral. E muitos vão reclamar que sentiram falta dos gritos, dos exageros. Eu concordo, mas eu também penso que seria mega arriscado ela tentar simplesmente copiar a atuação da Itati. Os pontos falhos eu senti que vieram mais do roteiro do que por culpa da atriz. Por exemplo, aquele ponto que eu já citei, uma vilã tão meticulosa para armar trambiques, como que ia ser tão burra na hora de assassinar alguém? Eu gostei do Guillermo Garcia Cantu como o poderoso empresário. Dessa vez, eles até deram mais conflitos pro pai, mas eu não sei se pelo fato dele ser muito marcado por vilões ou pela construção desse personagem, eu senti falta de maior química entre ele e a Cláudia Martim. Dessa vez, como Alberto Salvaterra estava envolvido em vários conflitos, eu senti mais difícil de acreditar que um homem tão importante fosse dar espaço na vida dele para aquela garota tão simples e inocente. Ao mesmo tempo, a novela perdeu quando o personagem morre. Na minha opinião, embora tenha sido mega interessante a forma com que o personagem dele saiu, foi a partir dali que eu vi que alguma coisa estava errada nessa adaptação. Eu confesso que eu estava de coração armado para odiar o Betito. Isso porque eu tenho já um ranço adquirido do personagem graças ao Nandinho, que foi vivido pelo Oswaldo Benavides em Maria do Bairro. Mas embora o ator não tenha dado nenhum espetáculo, eu senti que foi ok. Mas esse também caiu naquilo de ter pouco tempo para se desenvolver. Eu tenho certeza que com 20 capítulos a mais, eu já estaria odiando o filho da mocinha. Sabe uma impressão que eu tive desde os promos e se confirmou ao longo da novela? A falta de farofa que se fazia necessária aqui. Quando você pensa em Os Ricos Também Choram, isso te remete à novela símbolo do melodrama mexicano mundial. É louvável isso de modernizar, mas muitas vezes eu senti tudo muito sóbrio, tudo muito sério. A Mariana até era encantadora, mas ela vivia num universo sério, com questões da empresa tendo bastante peso, com ricos que choravam por dramas de verdade. Eu não digo com isso que tenha sentido a novela pesada, ainda bem que não foi, mas eu senti que faltou um humor, uma farofinha, uma troca de tapas entre ela e a vilã. Comparem, por exemplo, o tratamento dado à empregada da mansão nessa versão e em Maria do Bairro. Na novela da Thalia, tudo era super caricato, em tom de farsa, de forma intencional. Não queria isso por aqui, mas eu senti que realmente faltou um pouquinho mais de circo. Agora eu quero dar uma bronca bem dada no Globoplay. Tenho sido um grande defensor da plataforma de streaming da Globo pelo tratamento que as tramas mexicanas têm recebido. Eles trouxeram grandes clássicos e novelas inéditas, como essa versão dos Ricos. Mas alguém me explica,
Por que já não estrear dublada? Eles prometeram colocar a dublagem da trama em breve. Eu sou dos que prefere ver no idioma original, mas eu tenho plena consciência que 99% do público quer assistir a novela dublada no Brasil. Era realmente melhor esperar e colocar a trama inteiramente com o idioma em português. Diferente das outras tramas inéditas trazidas pela plataforma, eu senti que Os Ricos Também Choram foi a que teve a pior performance. Culpa da novela? Talvez, mas sinto que principalmente culpa de falta de dublagem. Falando em Globoplay, vou aproveitar o espaço para comentar uma parceria entre a Globo e o grupo Televisa Univision. Basicamente, estamos falando de uma troca de conteúdos entre as duas plataformas. A novela original do Globoplay, Todas as Flores, vai ser distribuída com exclusividade pelo ViX, que é o streaming da Televisa. Já o Globoplay, a princípio, vai ser a casa de séries originais produzidas pelo ViX. Por enquanto, não se falou do Globoplay trazer mais novelas mexicanas, mas tá na cara que isso vai acontecer e estaremos, obviamente, acompanhando tudo, de braços abertos. Os Ricos Também Choram, por exemplo, me pegou bem de surpresa. Embora eu tenha esses pontos importantes para falar da novela, não dá para negar que é sempre ótimo quando tem trama inédita chegando pra gente aqui no Brasil. Como deu pra ver, a nova versão de Os Ricos Também Choram foi, no mínimo, bastante polêmica. E sei que tem muita coisa pra gente comentar. Então, eu já estou no aguardo dos comentários, críticas e elogios. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até mais!